Agora são 2 horas mais 31 minutos. Estamos em contato com Vladivostok, na Rússia, no extremo oriente do maior país do mundo. Vladivostok é ali uma província russa, né? Que faz fronteira com o leste da China. E a gente vai falar com Carlos Henrique Santos Júnior, estudante de Relações Internacionais, que mora lá. Muita gente só conhece Vladivostok pelo tabuleiro do War, né, o Carlos Henrique? Muito boa tarde a você. Sim. Vladivostok é realmente bem incomum para os brasileiros, né, que conhecem mais Moscou, São Petersburgo. Que são regiões no extremo ocidental, né, da Rússia, São Petersburgo, lá no norte, Moscou, a capital. Inclusive a Copa do Mundo foi disputada só nesse pedaço da Rússia, né? Mas a Rússia, se for de Moscou para Vladivostok, é um voo de 9 horas, né? Um voo quase mais do que Brasil, do que São Paulo, Miami, por exemplo. Mostra a grandeza da Rússia. Bom, o Carlos Henrique, a Rússia torna-se o país com o segundo maior número de casos no mundo e uma das melhores taxas de letalidade, né? Menos de 1%. Como é que isso é possível, hein, Carlos Henrique? Não está havendo uma distorção nesses números aí na Rússia, não? Olha, é um pouco complicado eu falar assim, tão profundamente sobre a questão dos dados. Se eu disser que eu estou lendo todos os dias quais os números, eu desde o começo eu só acompanho muito mais do que eu estou vendo ao redor. Eu estou muito longe do resto da Rússia, porque, assim, Moscou é que é o foco. Moscou realmente tá horrível lá. Eu tenho amigos que estão em Moscou que dizem que a situação está complicada. Aqui em Vladivostok, apesar de ser vizinho muito próximo da cidade de onde surgiu tudo, né, do epicentro, Wuhan, na China, aqui fechou a fronteira muito rápido, fechou a fronteira em janeiro, se eu não estou enganado, tanto da Coreia quanto da China. Então, Vladivostok, por ser vizinho, tomou muito mais cuidado do que Moscou. Acredito eu que o boom, né, os números, é muito mais por Moscou, a capital, que é bem mais povoado do que essa parte do Extremo Oriente. Então, assim, eu não sei muito dizer sobre mais profundamente, porque a região que eu tô, ela tá bem mais tranquila com relação à capital. Ô Bernardo, só para a gente dar uma atualizada, boa tarde ao Carlos Henrique, os números, né, da Rússia, que são números assim, assustadores do ponto de vista do número de mortos, mas número de infectados, a Rússia só perde para os Estados Unidos. Até agora são 232.243 infectados. É o segundo país com o maior número de infectados do mundo. Só que o número de mortes é que chama a atenção. É muito baixo. 2.116 óbitos. 2.116, o que dá uma taxa de 0,91%. Por isso é que muita gente, não é, Carlos Henrique, acredita que a Rússia estaria encobrindo esses números, estaria maquiando esses números. Você acredita que isso possa estar acontecendo mesmo? Olha, eu acho complicado opinar com relação a isso, porque assim, os números em si, todos os locais do mundo, eles são passíveis a maquiar. Inclusive, eu tenho um amigo no Brasil que uma parente dele morreu, que não era uma doença, não tinha nada a ver com corona, ela teve, acho que foi AVC, e colocaram corona, né, que foi por causa do Covid. Então, assim, é uma coisa que eu, como brasileiro estrangeiro, não tenho como ter uma certeza para falar, não sei dizer. Possivelmente, acho que nenhum país está sendo sincero, na verdade, com relação aos números. Até os Estados Unidos mesmo, que tem um número tão alto, acredito que a gente ainda não tem como ter essa informação na real, né? A gente como pessoa física, né? Porque os governos, eles nunca vão abrir, de fato, o que acontece. E tem muitos pormenores que realmente uma coisa que eu não sei como dizer. Uma coisa eu sei, é que as pessoas aqui, com relação à quarentena, em relação aos cuidados com relação a vírus, a proteção, é bem mais do que o que eu vejo no Brasil, né? Pelo menos no dia a dia, a universidade que eu estudo mesmo, as medidas são tomadas, tem quarentena para os alunos, meus colegas, inclusive, que chegaram do Brasil, eu não fui para o Brasil, né, passar férias, eles passaram 14 dias isolados de todo mundo, e então, infelizmente, eu não tenho como dar uma certeza, não sei se acreditar que está sendo ou não divulgados os números. É difícil para mim, assim, dizer isso. Agora, o Carlos Henrique, o governo tem orientado a população a permanecer em casa,
tem pedido o uso das máscaras, as pessoas estão permanecendo em casa, estão fazendo a quarentena, estão obedecendo, ou é normal, aí o comércio está aberto, está fechado? Como é que é essa relação aí do governo com os cidadãos e com a economia, não é? Então, uma coisa muito incrível com relação à Rússia que eu percebo aqui é a questão da educação das pessoas e respeito com relação ao governo. A gente tem um dispositivo, que eu não lembro agora o nome, né, é tipo um site, né, que eles avisam para os cidadãos aqui se vai chover, se qualquer coisa, tanto climática ou se ameaça de terremoto, por exemplo, a gente recebe mensagem no smartphone, todo mundo. E quando iniciou o Covid, a gente está recebendo mensagem no smartphone, tipo assim, é proibido sair sem máscara, é proibido ir a tantos metros, eles vão mandando informações. Eu, inclusive, esqueci ontem, não vou mentir, eu na pressa esqueci e tentei ir no supermercado e fui barrado na porta, eu não consegui nem entrar no shopping, eles mandaram eu voltar e eu falei, aí eu disse, eu compro máscara dentro, porque vende máscara no local que eu ia. Aí ele disse, não, você não pode entrar porque você recebeu o aviso do governo, a polícia pode pegar e você vai ser multado. Aí eu tive que voltar para casa e pegar minha máscara. Então, não só isso, a polícia para, se for estrangeiro é pior ainda. O comércio aqui está bem fraco, está funcionando mesmo, é shopping, a parte de alimentação, assim, supermercado, porque até coisas como KFC, Burger King, essas marcas, essas empresas de comida, elas estão proibidas de vender nem para entrega. Então, shopping só funciona, supermercado, e tem quem não cumpre, como todo país tem. Não vou mentir, dizer que não vejo gente na rua assim, mas é muito pouco, é difícil porque o governo é bem rígido, e o pessoal, mais do que a rigidez do governo, o russo, ele entende, ele obedece. É até estranho de ver como eles obedecem só por mensagem de celular, diferente do Brasil, assim, eu como brasileiro, né? Eu sei como funciona isso. Carlos Henrique, é óbvio que até pela quantidade de pessoas que o epicentro na Rússia está no lado ocidental, né? Onde está Moscou, São Petersburgo, Sochi, essas cidades. Agora, Vladivostok é o local mais próximo à China, que foi o começo de tudo, o marco zero dessa pandemia, né? Quando o negócio estourou lá na China em janeiro, aí em Vladivostok, vocês já começaram a receber instruções de isolamento social ou não? Então, quando estourou, né, quando começou isso a acontecer, os alunos da China, porque a universidade que eu estudo, eu vou dizer que 60% a 70% são chineses. Aí os chineses começaram a não poder, tipo assim, a decidir. Ou eles iam para voltar nas férias, que a gente tem um período rápido de férias, calendário aqui é diferente, ou eles iam para as férias de fevereiro, no caso, ou não poderiam retornar durante um bom período, e se retornassem, iriam para a quarentena. Então, inclusive, meu melhor amigo, eu tenho um amigo chinês, que eu gravo às vezes com ele decidiu não ir, ele optou não ir, porque a universidade ia isolar ele, e ninguém quer ir para a quarentena, passar 14 ou 40 dias isolado total, sem contato com ninguém, né, só pelas redes sociais. Então, já começou com relação aos chineses. E uma coisa incrível que aconteceu é que esse ano o BRICS, que é a Aliança Econômica, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles trouxeram, né, os estrangeiros, e a China não veio. Infelizmente, a universidade falou, assim, felizmente para nós, né, mas uma pena essa fatalidade, mas a Rússia avisou assim, ó, os chineses não vão poder vir, então vieram todos os países da aliança, menos a China. Inclusive fizemos conferência por Skype com eles agradecendo tudo, ficaram muito tristes, mas perderam a bolsa, né, nesse ano por causa disso. Então, além disso, veio depois, trancaram, fecharam a fronteira com a China. Aí alguns chineses estavam indo para a Coreia e vindo da Coreia para cá, aí a Rússia fechou com a Coreia também. Então, em janeiro, a gente já começou a ver mudanças significativas, e fevereiro foi bem mais drástico ainda. A Rússia teve essa parte. Eu acho que por isso que aqui não foi tão afetado como em Moscou, porque Moscou continuou, acredito eu, né, pelo que eu ouvi, né, não estou em Moscou, estou longe, mas Moscou continuou meio que naquele ritmo, como é a capital, gente do mundo todo vai para lá. Eles não tiveram, acho que o mesmo rigor que aqui a região de Vladivostok teve. Por isso que lá foi pior do que esse lado, que deveria ser, pela lógica, o lado pior por ser vizinho, né? Mas aqui teve sim medidas bem drásticas.
Então, logo foi até bom estar próximo à China, porque já começou a resolver o problema antes mesmo de espalhar no Ocidente. Sim. Até um adendo que eu esqueci de dizer. Quando o Putin fez o pronunciamento, os pronunciamentos do presidente, eles são abertos para os CRAs, né, para as regiões. E cada região tem autonomia de seguir as orientações que ele dá, ou ser mais rigoroso ou um pouco menos em alguns pontos. Então, quando ele deu o primeiro pronunciamento, Vladivostok, justo por estar vizinho à China, foi mais rígido do que o presidente propôs, porque tinha liberdade de fazer isso. Acho que quis preservar, porque tem muito estrangeiro. Aqui funciona muito com gente de vários países, então pegar um epicentro aqui seria complicado. E algo incrível, inclusive, que eu não tenho nenhum amigo dos mais de 70 brasileiros que tem aqui, conheço mais de 60 latinos da América Latina, assim, em geral, e nenhum dos meus amigos, nenhuma das pessoas que eu conheço próximas a mim, tiveram Covid, graças a Deus. Muito bem, eu quero agradecer ao Carlos Henrique Santos Júnior, que é estudante de Relações Internacionais, ele mora em Vladivostok, na Rússia, traçando aqui um panorama do que acontece por lá em relação ao novo coronavírus. Muito obrigado, viu, Carlos Henrique? Sucesso, boa sorte para você, bons estudos aí na Rússia. Muito obrigado também. Valeu, obrigado.